Fernanda Filipim, bom dia, de Realeza para Cascavel, um abraço para o meu sudoeste amado também. Eu sou de Itapejara do Oeste, mas sempre que vem alguém de lá, né, dessa região, eu fico muito feliz. Quem foi a maior fonte de inspiração para que você levasse tão a sério a tua carreira de farmacêutica bioquímica e se tornasse, inclusive, mestre nessa tua profissão? Bom dia, Vanice. Bom dia, meu sudoeste, né? Um prazer estar aqui novamente. Eu acho que o grande inspirador da minha vida, né? Não só profissional, mas em tudo que eu faço, é sim meu pai. Sou de uma família de farmacêuticos e eu tentei fugir, mas não tive como fugir. Então, hoje eu trabalho em análises clínicas com muito amor. Desde quando o Laboratório Filipim como uma referência em análises clínicas em Ampere, Capanema, agora mais recentemente, né? Santa Isabel do Oeste também, Realeza. Há 47 anos. Dr. Olívio foi para a Realeza, né? E há 7 anos eu estou também à frente, mas o Dr. Olívio sempre muito ativo, né? Trabalha, nesse momento de pandemia, trabalhando também, mas com segurança, né? Muito intensamente, inclusive. Nós precisamos de respostas para as nossas perguntas, muita gente ali se sentindo aliviada, dizendo, nossa, finalmente consegui tomar minha primeira dose da vacina, já vou para a segunda. Ou tem gente, né, que estava ali no grupo prioritário, no topo da lista e já está vacinado. Só declaro sempre com uma pulguinha atrás da orelha dizendo, será que estou 100% protegido mesmo ou não? Qual é o papel do teste de anticorpos neutralizantes nesse momento em que a gente está vivendo? Então, os anticorpos neutralizantes trazem uma esperança, não só para quem tomou vacina, né? Mas pensando na vacina, interessante saber, depois da segunda dose, se você teve a imunidade atingida. Então, a gente sabe a porcentagem de eficácia de cada vacina, mas em cada corpo ela vai reagir de uma forma. Então, os anticorpos neutralizantes trazem essa segurança também. É claro que não vamos parar de ter os cuidados, mas para saber sobre a eficácia e imunogenicidade da vacina pós-vacina. Esse exame deve ser feito quanto tempo depois de ter sido tomada a segunda dose? O ideal é pelo menos 30 dias, porque aí o organismo ele vai sim produzir os anticorpos. O anticorpo, ele não serve para detecção, o anticorpo ele serve para saber se o organismo produziu sim essa imunidade que todo mundo quer e todo mundo precisa. Nesse momento é o que a gente deseja, é sim uma imunidade contra a Covid-19. É aquele teste do cotonete no nariz? Não, esse é o do RT-PCR. Tudo que você coletar de secreção nasal vai ser para detectar o vírus ativo, né? Esse 30 dias depois é imunidade, ou seja, os anticorpos, como o nosso corpo vai reagir tanto frente ao vírus, tanto frente à vacina, que pode ser o vírus inativado, e, enfim, essa várias gama de vacinas que nós estamos percebendo que está vindo, graças a Deus, aí pra gente. Como que aparece lá do resultado, Laboratório Filipim? A pessoa entrou no site, fez o exame para saber se tem anticorpos ou não, se está imune. É só com sim ou não? Ou tem algum dado específico? Como que a gente deve interpretar os números que aparecerem? Bem interessante essa pergunta. Ele vai aparecer em porcentagem. Então, acima de 20, dependendo o laudo, 20 a 30%, acima dessa porcentagem já vai mostrar que o paciente ele tem sim esses anticorpos neutralizantes. Abaixo disso, não. Por que tem esse limite? Porque também a gente tem uma imunidade, ou seja, existe esse endógeno. A gente tem que pensar também que o nosso corpo reage. O que eu falo sempre que é muito importante é você também se preparar para vacinar. A tua imunidade precisa estar boa para você também produzir os anticorpos, né? Não basta só a vacina, temos que fazer a nossa parte também. Se a pessoa, por exemplo, teve Covid-19 e não soube, assintomática completamente, em março do ano passado. Aí agora, um ano depois, por curiosidade, ela vai lá e diz, eu quero fazer o teste para saber se eu já tive a doença. Esse teste feito agora vai acusar a infecção de 12 meses atrás? Então, essa é uma pergunta, o que acontece? É tudo muito novo e recente. Pelo que eu percebi da minha experiência, os anticorpos neutralizantes, sim, em um ano você consegue perceber da pessoa que teve o vírus.
Os anticorpos IgG, que também é um tipo de exame realizado, geralmente eles vão desaparecendo depois do 6º mês, mas os anticorpos neutralizantes não. Então, são 2 tipos de imunidade. Essa pergunta é muito importante e também mostra e nos vai dar, então, segurança e saber também por quanto tempo a vacina vai ser eficaz. Esse exame ele vem para trazer segurança para a gente e também um pouco de esperança, ou seja, vamos conseguir a imunidade tão desejada. Ontem a gente viu uma brasileira de 110 anos vacinada com a primeira e a segunda doses, né, sair do hospital depois de ter sido infectada pela Covid-19. Então, né, a gente pode botar fé e realmente, né, ter bastante expectativa em relação a isso. Esse teste, do qual a gente tem falado desde o início da conversa, para quem se vacinou, saber se fez efeito ou não a vacina, é o mesmo que eu, por exemplo, que não fui vacinada ainda, faço, caso eu queira saber se eu tive Covid-19 ou não, ou são testes diferentes? São testes diferentes. Ele não é um teste de diagnóstico, ele é um teste para saber se você teve a imunidade. Ou seja, só que você pode ter a Covid e não ter desenvolvido sintomas e não ter detectado, e em algum momento querer saber se você tem esses anticorpos. Sim, é possível, mas o que é indicado? É indicado basicamente para quem fez vacina. E para quem teve Covid também, dá para ter uma ideia. Se você vai demorar muito tempo para se vacinar, se você não está naquela faixa etária de agora e você teve Covid, você pode fazer esse exame para ter uma ideia de quanto você tem desses anticorpos. Saber quanto você tem dos anticorpos não vai fazer com que você tire a máscara e possa viver normalmente como antes. Não, os cuidados são necessários e devem continuar. Mas é aquela situação de você saber que a vacina teve efeito ou que você teve a Covid-19 e tem a imunidade. Tem muita gente que adia fazer exames desse perfil, né, nessa linha, por medo de ir até o laboratório. Tem como fazer sem sair de casa? Tem, existe a coleta em domicílio, nós trabalhamos também com coleta em domicílio, muito importante para a 3ª, 4ª idade, para crianças, para bebês, né? Mas existe também protocolos de segurança colocados em cada unidade do laboratório, ou seja, coleta de secreção nasal não é feita nas dependências internas, é feita no drive-thru. Então, nós temos todo o cuidado para proteger aquele paciente que está indo lá fazer exame de rotina, aquele paciente que está indo fazer exame de Covid e o próprio colaborador que está lá exposto diariamente também. A pessoa que já produziu os anticorpos, está imune, por exemplo, à primeira cepa do vírus, porque foi infectada ali no ano passado. Essa pessoa tem um escudo, uma barreira também para as variantes? Ou tem a mesma chance que qualquer outra pessoa que nunca tenha tido Covid-19 de ser infectada por essas variantes novas? Vários estudos mostram que existe sim, através dos próprios anticorpos neutralizantes, percebemos que existe sim uma imunidade, mas não quer dizer que essa pessoa não vá adquirir novamente a doença, né? E que possa evoluir mal também. Por isso que eu digo que é importante, por mais que você faça a vacina, por mais que você verifique que você tem anticorpos neutralizantes, continuar os cuidados. Essa nova variante, ela parece realmente um novo vírus e nós devemos sim nos cuidar. Estamos percebendo isso. E, em contrapartida, percebemos que a população da 3ª e 4ª idade que está se vacinando diminuiu muito a mortalidade. Então, nos mostra que sim, as vacinas elas estão tendo uma eficácia e que, sim, acredito sim que nós vamos passar por isso em breve. Quais foram os últimos investimentos assim, em alta tecnologia que fizeram com que vocês chegassem a esse padrão, a esse patamar no sudoeste do Paraná, dar essa assistência com tanta segurança no meio de uma pandemia para as pessoas que precisam ali de certezas, com precisão nos resultados dos exames? Análises clínicas precisa estar continuamente adquirindo novos equipamentos e cuidar da segurança. Eu digo segurança em geral, tanto do colaborador e do paciente. Então, é fundamental adquirir novos equipamentos. A forma de coleta em domicílio também veio para ficar nesse momento de pandemia, né? E o Dr. Filipinho, ele sempre teve essa inovação dentro dele, sempre participou de congressos e isso ele passou para mim também. E adquirir novos equipamentos, tanto porque nós estamos numa localidade que não é fácil acesso
assistência, então geralmente a gente tem 2 equipamentos para cada, porque se acaba estragando um, a gente tem outro. Então essa aquisição deve ser contínua também. Existe uma previsão de quanto tempo dure a imunidade da pessoa que foi vacinada pela Covid-19? Se a gente vai ter que tomar essa vacina todos os anos, ou de 3 em 3 meses, a cada 6 meses, enfim? Tudo isso é muito novo, né, Vanice? Esperamos aí que com esse... Por isso que eu digo que esse exame é muito importante, ele vai nos mostrar isso a longo prazo. Então, nós estamos vacinando, muitos profissionais de 3ª e 4ª idade já tomaram a 2ª dose e agora vai ser um período de investigação, cientistas, enfim, toda a área médica vai começar a perceber essa imunidade para a gente saber a longo prazo aí se sim vai ser necessário 6 meses, de 1 em 1 ano, mas eu acredito, no meu ver, do que eu já tenho lido, que sim, teremos que tomar, pelo menos, acredito que a cada ano, uma dose da vacina. Quais outros tipos de exame a gente pode fazer através do Laboratório Filipim? Porque a gente mostrou, inclusive, aqui uma realidade muito triste, que 43% das pessoas que têm doenças crônicas, durante essa pandemia, deixaram de lado o tratamento, exames, acompanhamento, e não se morre só de Covid-19. Exatamente. A gente tem que lembrar os pacientes que os cuidados com a saúde, o cuidado continua, então o laboratório ele oferece toda a gama de exames de sangue, de urina, exames toxicológicos, exames de investigação de paternidade, então toda a gama de exames genéticos nós também oferecemos, né? E a importância os nossos laudos, eles são de fácil compreensão, então o paciente percebe, e eu gosto também de ensinar o próprio paciente a verificar o seu laudo, ou seja, ele sai com o laudo do resultado sabendo interpretar o próprio exame, porque daí ele vai cada vez fazer e ele entende, e ele sabe o que ele precisa se cuidar. Ele entende a necessidade de cuidar da saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Uma boa viagem de volta para você ao Batente, uma feliz Páscoa, tá? E volte sempre, porque eu digo que informação salva vidas e esse é o nosso papel também na TV, através do Viva Bem, tá? É a nossa missão. Juntos nós somos mais fortes. Sempre. Com tá? certeza, Vanice. Um beijo lá pro teu pai, para toda a equipe, que é show. Quem mais comanda esse time todo? Nós estamos em 10 colaboradores no total e eu digo que não é só eu e meu pai, é a nossa equipe. Um beijo também para a minha equipe, que essa minha equipe, sim, ela está sendo primordial nesse momento, porque eu preciso das minhas meninas, eu digo as minhas meninas, porque a grande maioria são mulheres, então agradeço aqui a minha equipe. O time, né? Nosso que time. arrasa. Muito bom. Obrigada.